Olá, amigos, que a santa paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Irmãos, graças a Deus, mais uma vez o Senhor nos concedeu uma palavra para partilhar com vocês. Então é um prazer muito grande, mas muito grande mesmo, estar com vocês. É uma honra para mim poder transmitir aquilo que o Espírito Santo quer falar, ser um porta-voz de Deus. Então, peço um especial favor, que assista até o final, porque eu tenho a certeza absoluta, assim conforme o Espírito Santo fala comigo, Ele vai falar contigo. Tenho a certeza absoluta que o Espírito Santo vai falar contigo. Então, hoje nós vamos falar das obras da carne. E vamos ler no livro de Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Vamos ler. Se você tiver a tua Bíblia ali, também podes abrir. Se não tiveres, é sempre importante acompanhar, mesmo na igreja, é sempre importante acompanhar a leitura com o pastor. Tu tens o teu telefone, há aplicativos de Bíblia que tu podes usar no seu telefone. Então vamos à leitura. Gálatas 5:19. As obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, presta bem atenção, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. 21. Invejas, bebedices, preste atenção, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais, eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Eu vou repetir essa última parte aqui. Essa última parte aqui diz assim, e coisas semelhantes, 21, a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, infelizmente muitas igrejas se omitem em falar do pecado, pregar do pecado. Por quê? Por que muitas igrejas se omitem? Muitas igrejas omitem. Primeiro porque muitas vezes as pessoas que dão os dízimos gordos nas igrejas são as pessoas que precisam ouvir essa voz, essa palavra. Muitos deles são pessoas que têm muitas posses e andam em caminhos errados. Então as igrejas omitem muitas vezes, não todas as igrejas, é óbvio. Existem igrejas que existem pessoas que nem todos também que têm posses andam nos caminhos errados. Não, mas muitas vezes as igrejas omitem para quê? Para que não percam os dízimos gordos que sustentam as igrejas dessas pessoas que, entre aspas, têm grandes patentes. E outra coisa, por que as igrejas agora não pregam mais do pecado?
Porque agora a teologia da prosperidade, ou seja, o evangelho de dinheiro, tomou conta das igrejas. Se você pregar do pecado, o povo sai da igreja. O povo não quer ouvir a palavra de Deus que lhe confronta. Ele quer ouvir algo que aguça o seu ego. Que você vai ter carro, que você vai ser rico, que você vai casar, que você vai ter tudo. A Bíblia fala. Jesus disse que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, riqueza, carro, casa, casamento, filhos, tudo isso Deus nos acrescentará. Ou seja, isso não é o principal que um cristão, um crente de verdade, um servo de Deus deve focalizar. Nós devemos nos focalizar primeiro na palavra, no reino. Se preocupar em ser salvo, em ganhar o reino dos céus, e o resto Deus fará. Quando a gente vai buscar as coisas materiais, então nós perdemos o foco. Qual é o nosso foco? É Jesus. Qual é o nosso foco? Ser salvo. Infelizmente isso acontece. Mas vamos lá na palavra de Deus. Eu vou detalhar cada aspecto para que você compreenda muito bem o perigo das igrejas não pregarem sobre o pecado. Sobretudo essa mensagem é muito frontal. Ela diz mesmo no fim que estas pessoas que praticam esses atos não herdarão o reino dos céus. Não são minhas palavras, é Bíblia. Vamos lá. Qual é a primeira palavra, a primeira obra da carne que a Bíblia se refere? Prostituição. Irmãos, infelizmente, cristãos que se dizem vivem na prostituição. Existem dois tipos de prostituição, ou seja, o ato de se prostituir. Existe o ato da prostituição que é assumido, como as pessoas que fazem vida, pessoas que vivem da prostituição. Esse é um ato que as pessoas praticam como profissão. Ou seja, que agora existem países que a prostituição é legal. Você vai nos Estados Unidos, em Las Vegas, é legal a prostituição. Na Holanda, a prostituição é legal. Então o mundo está cada vez mais a decair. O mundo, em vez de ir para frente, vai para trás. E o outro tipo de prostituição é aquela prostituição em que o homem possui vários parceiros sexuais, ou seja, vários parceiros. Por exemplo, você que é cristão, mesmo você que não é cristão, que tem 2, 3, 4 namoradas e se envolvem sexualmente, você também é prostituto. Não existe só prostitutas, existem prostitutos. Você sabia que existem garotos de programa, homens que são prostitutos, igualzinho as mulheres fazem, que fornecem prazer para as pessoas, ou que são solteiros, ou que não têm, ou que se sentem que precisam de mais prazer. Você sabia disso? Existe. E outro tipo de prostituição, eu disse dois, mas tem aquela, digamos, o ato de prostituição, pessoa que é casado, é óbvio, quando ele faz sexo fora do casamento, é adultério. Mas se ele pratica isso constantemente, já não é um adultério. É adultério, mas também é prostituição. Porque ele tem sexo fora do casamento, embora fora do casamento, que é adultério, e continua a praticar isso, pressupõe-se que esse ato torna-se prostituição.
Por isso é que muitas vezes quando um pastor cai, um membro cai, um irmão cai, a pessoa diz, não, ele se prostituiu. Então eu quero te dizer, irmão, você que está nessa vida da prostituição, se você continuar com esse ato, você vai para o inferno. Ah, mas irmão Patrício, a Bíblia diz que ninguém tem direito a destinar alguém de onde vai, se vai para os céus ou para o inferno. É óbvio, isso é bíblico. Mas eu não estou a falar disso de mim, não são minhas palavras. É a palavra de Deus que diz isso. Que a estas pessoas, das tais que praticam essas obras, não herdarão o reino dos céus. Prostituto, prostituta não herdará o reino dos céus. Infelizmente temos pastores prostitutos, membros prostitutos, não herdarão o reino dos céus. Você que está nessa vida, você precisa abandonar. Para além de ser um ato pecaminoso, é um ato que pode trazer consequências na sua saúde. Existem várias doenças, a gonorreia, propulsida, sífilis, são doenças provenientes do sexo. Quanto mais de forma imoral, de forma não, digamos, dentro do casamento. Então a prostituição é um pecado e é condenável. É um requisito que leva ao inferno. Infelizmente as igrejas não falam diretamente, é necessário falar diretamente. Você que está me ouvindo aí, e você que pratica a prostituição, você não vai para os céus, não se engane. Você pode estar dentro da igreja, vais ficar 15, 20, 30 anos na igreja, vais para o inferno dentro da igreja, infelizmente. Ah, mas irmão Patrício, você estás a julgar? Não estou a julgar, é Bíblia. Está na Bíblia. Isso é Bíblia. Os tais que praticam não herdarão o reino dos céus, não são minhas palavras. Eu tenho que pregar aquilo que a Bíblia fala. Fora disso, serei um mercenário. Não posso mudar a palavra de Deus. Então, para não roubar muito tempo, como são muitos pontos, vamos avançar. A outra, depois da prostituição, nós temos a impureza. O que é a impureza? A impureza são pensamentos ilícitos, pensamentos impuros, imorais. Você sabia, quando Jesus falaram para ele que existia alguém que foi pego no ato sexual com outra mulher e estava para ser apedrejado, Jesus disse, o que é que nós podemos, os fariseus disseram, o que é que nós podemos fazer a essa pessoa? Sabe o que Jesus disse? Na lei está escrito que aquele que adulterar, se prostituir, deve ser apedrejado até a morte. Mas eu vos digo, Jesus disse, se simplesmente você olhar e desejar, cometeste adultério. O que mais acontece é esse pecado nos homens, sobretudo os homens. Por quê? Porque o homem gosta muito de reparar e muitas vezes deseja no seu coração. Uma coisa é elogiar, outra coisa é desejar. Ah, se fosse minha mulher, se fosse minha namorada. Ai, que corpo tão lindo, eu desejo esse corpo. Isso é impureza. Esses tipos de pecados que você coloca dentro de você, isso pode te levar no inferno. Por quê? E não só isso. Uma das grandes coisas que tem destruído muitos homens de Deus é a pornografia. Infelizmente, pastores,
obreiros, membros, são viciados em pornografia, não conseguem deixar. Porque eles vão alimentando, vão se saciando a si mesmo. Chega a um ponto de usarem a masturbação, o ato de se saciar, que também é condenável diante da Bíblia. Então esse pecado também leva para o inferno, a impureza. Temos que evitar cobiçar, desejar algo que não nos pertence. E outro pecado, outra obra da carne, é a lascívia. O que é o ato da lascívia? É quase a mesma coisa com a impureza. Porque lascívia é o prazer sexual. É alguém que só pensa em sexo. Só pensa em sexo. É quase a mesma coisa. Pensa em sexo, é pornografia. Idealiza situações sexuais. Isso pode te levar para o inferno. Vai te levar para o inferno se você continuar a usar esse tipo de práticas. De idealizar sensualidade, sensuar a sensualidade. Isso vai te levar no inferno. Você precisa sair deste mal, desta obra da carne. A obra tem destruído muitos homens de Deus também. Infelizmente. A outra obra da carne é a idolatria. O que é idolatria? Idolatria é o quê? Em poucas palavras, idolatria é você tirar aquilo, tirar o centro de Deus